está aqui, queridos. E Ele está trazendo fortalecimento para as famílias. Essa unção está tão tangível no ambiente, tão palpável. Eu quero te ensinar algo, mas eu tenho certeza que você sabe disso. Que quando você exalta o nome dEle, a unção tende a aumentar no ambiente e em sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós amamos a tua presença. Nós queremos o teu agir. Nós amamos a sua movimentação. Nós queremos as suas inspirações. Nós amamos a presença do Espírito Santo. Nós te damos honra. Nós te damos glória. Nós te damos louvor. Nós te damos honra. Nós te damos glória. Nós te damos louvor. Você pode orar em outras línguas. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Seja a honra e o Oh, glória a Deus. Seja a glória, meu Deus. Seja a honra e o poder. Oh, glória a Deus. Ao que está sobre o trono. Você pode perceber Ele neste ambiente. Seja a honra. Oh, aleluia. Oh, você pode perceber Ele neste ambiente. Você pode perceber Ele passeando em nosso meio. Ele está passando em nosso meio. Perceba o Senhor. Perceba o Senhor cuidando de você. Ao que está sentado sobre o meu Deus, vive para meu Deus, seja a glória, seja Deixa eu dizer algo para você, querido, que está no meu coração enquanto eu estava orando aqui. Essa semana minha esposa teve um sonho. Eu não sei se ela ia compartilhar depois com pessoas, mas eu quero compartilhar com vocês. Ela teve um sonho e depois ela pode contar com detalhes, mas uma coisa que eu frisei muito e o Senhor falou comigo, né, por meio de um testemunho interior. No sonho ela via a família dela, ela não entendia o que estava acontecendo ali, mas de repente um sol muito forte começava a brilhar diante da família dela. E ela contou esse sonho para mim, eu não entendi também. Ela contou para Viviane. A Viviane teve uma percepção do sonho. E ela via a irmã dela naquele sonho. E a luz que aparecia, irmãos, era como o sol. O sol da justiça. E eu quero falar isso para você, inspirado pelo Espírito do Senhor. Que o sol da justiça vai brilhar diante dos olhos dos seus familiares. Porque esse mês é o mês da família. Você não vai ficar espantado quando alguns familiares seus te procurar para vir para a igreja, ou eles aparecerem aqui de surpresa. Você vai ver o sol da justiça aparecendo para eles. O sol da justiça brilhando diante deles. O Salvador, o Rei dos Reis, o poderoso, o El Shaddai.
mais do que suficiente. Ei! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Irmãos, eu quero te dizer ainda mais. Hoje Ele está trocando, irmãos, as vestes de tristeza por vestes de alegria. Oh! Em vez de chorar, você vai celebrar pela salvação, pela salvação. Oh! Ha, ha, ha. Você pode ter se perguntado, irmão, será que nunca vai acontecer? Será que nunca serão alcançados? Irmão, pode ser que não seja através da sua vida, e é muito difícil que aconteça através da sua vida. Até porque, irmãos, como Jesus disse, parece que o profeta na sua casa não tem honra, mas Deus vai levantar pessoas que vai ser uma ponte para alcançar o seu. Deus está levantando nesses últimos dias pessoas que vão ser porta-vozes de salvação. E eu, irmãos, eu creio, para que um grande avivamento aconteça, muitas pessoas precisam ser salvas para, irmãos, espalhar o reino de Deus. Oh, você pode sentar no seu lugar. Oh, só começou, irmão. Oh, começou, que bênção. Obrigado, louvor. Vocês estão muito ungidos hoje. Hoje e todos os sempre, né? Estão sempre ungidos. Vocês podem ficar aqui um pouquinho? Arruma uma cadeira para eles, por favor. Não vai atrapalhar. Oh, glória a Deus. Estou com muita expectativa, queridos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a nossa confissão. Vamos lá. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Amém, querido. Você está preparado para um culto poderoso, para exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Queridos, eu quero aqui indicar para você esse livro do irmão Kenneth Hagin, Ministrando a Sua Família. Eu li esse livro já 2 vezes. E como é bom, queridos, porque esse livro, ele tem respostas para nossos problemas familiares. E uma coisa que eu frisei muito aqui, eu peguei, é que ele instrui que antes de você ministrar ao mundo, você tem que ministrar primeiro a sua família. Antes de você tocar as nações, primeiro toca a sua família. Antes de você impactar os de fora, você tem que impactar os de dentro, ou da sua casa. Antes de você dar um testemunho lá fora, dê primeiro um testemunho dentro da sua casa. E esse livro é maravilhoso, você precisa ler ele. E esse livro aqui, irmãos, ele está R$ 24,90 com 15% de desconto. Então ele vai sair por R$ 21,17. E você vai ser muito abençoado e abençoada com esse livro, amém? Vou me segurar aqui, queridos. Estou sentindo a unção no corpo inteiro. Quando esse tema, eu peguei esse tema, porque foi de escolha nossa, né, dos ministros, escolher o tema. E eu peguei, né, uma família cheia do Espírito Santo. É um tema que eu gosto muito. E sabe, irmãos, que nem sempre foi assim. Porque a gente precisa entender, irmão, que casamento não vem pronto, filhos não vêm prontos e famílias não vêm prontas. Mas existe, irmãos, um caminho de estruturar as coisas. Então você, no meio do caminho, você começa a estruturar a família, você começa a estruturar o casamento, você começa a ensinar os filhos a crescerem naquilo que eu e você crê. Então, irmãos, nós pegamos basicamente todas as coisas no rústico. E nós precisamos aí passar a lapidar para que a gente chegue no lugar onde a gente precisa chegar.
E eu e você, irmãos, alguns nasceram na igreja, outros não nasceram na igreja. Mas o que, irmãos, a gente precisa entender é que quando eu e você recebem Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida tem que mudar ali. A nossa compreensão interior tem que mudar ali. E quando eu e você tem essa compreensão interior, irmãos, de mudança, essa compreensão interior altera as atitudes externas. Fazem com que a gente ande pelos princípios que foram colocados dentro de nós. Através do quê? Através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é o que a gente sempre ouve aqui. Ela é o GPS, ela é o manual da nossa vida, amém? E quantos sabem que a Bíblia é o manual da vida do crente? E eu e você, quando nasce de novo, irmãos, a gente é confrontado todas as vezes que lê a Bíblia a fazer não mais o que a gente fazia antes. Por quê? Porque agora não tem mais velha natureza, é nova natureza em Cristo. É uma nova pessoa em Cristo, é um espírito recriado, é alguém que recebeu a vida de Deus. E sabe, irmãos, as coisas se tornam muito difíceis dentro de um casamento ou de uma família quando as pessoas não são nascidas de novo. A tendência, irmãos, de brigas, de coisas danosas são grandes. Mas eu e você, quando nasce de novo, irmãos, nós temos que deixar essas coisas de lado e praticar o que a Bíblia diz, que a sua família, irmãos, é uma família ideia de Deus. Só que o que eu estava pensando, irmãos, é que como a gente não chega nesse lugar pronto, e existe um processo, precisa mais da sua ajuda do que da ajuda de Deus. Porque ferramenta nós temos, livros nós temos, áudio nós temos, pessoas para se associar, conexões divinas nós temos. Está mais na nossa mão ter uma vida transformada, um lar transformado, do que na mão de Deus. Cai mais sobre nós essa responsabilidade do que sobre Deus, irmãos. E deixa eu dizer para você, todo ser humano é um ser espiritual, porque nós nascemos em Cristo, nós nascemos de novo e estamos em Cristo. Então, irmãos, todos que estão aqui são uma nova pessoa em Cristo, diga amém. Você nasceu de novo, e porque você nasceu de novo, existe, irmãos, um guia. Quem aqui, os mais velhos, lembra do guia? Pode, eu não vou zoar a sua idade não, eu tenho 40 anos, eu usei guia, onde você tinha que olhar a letra e o número, abrir a página para saber onde eram as ruas. E, irmãos, não tinha a facilidade de hoje, que hoje você usa um Maps, um Waze, mas naquele tempo você tinha que carregar um livro desse tamanho, e você tinha que abrir e seguir as ruas, parando em alguns locais, para você saber se você estava na rua certa. Graças a Deus para a evolução, irmãos, para a tecnologia que chegou. E sabe que comigo e com você é do mesmo jeito? A gente chega cru em Cristo, tendo muitas vezes atitudes carnais, andando como um velho homem, mas depois que nasce de novo, irmãos, é colocado agora dentro de você uma nova natureza e um novo caminho. Só que você tem que trilhar recebendo as orientações de Deus, para que aquele caminho seja bom, seja leve, amém? E, irmãos, a gente precisa entender isso. Por mais que seja lido, falado, irmãos, e exposto, muitas vezes em cultos, que nós temos livros, que nós temos áudios, que nós temos argumentos, que nós temos coisas que podem fazer com que a nossa família seja uma família cheia do Espírito Santo, parece que não é o bastante, irmãos. Porque ao mesmo tempo que é exposto, que você tem tudo isso ao seu favor, as pessoas não aderem, as pessoas não pegam, não aproveitam a oportunidade de crescer. Quando eu casei com a Érica, irmãos, e você sabe que eu já contei aqui muitas vezes, ela sofreu no início. Eu lembro que quando eu não tinha nada com ela, mas a gente já estava na mesma igreja, alguém chegou nela e falou: nossa, olha que eu acho que você combina com o Ricardo, hein? E ela disse: Deus me livre. Deus me livre de um novo convertido. Por um ponto, irmãos, eu via a preocupação dela e até o medo de querer se relacionar com um novo convertido, porque, querendo ou não, um novo convertido dá trabalho. Porque um novo convertido, irmãos, ele vem com as suas cascas duras, parecendo uma tartaruga lá do mundo, aonde tem que ser arrancada. E, irmãos, imagina uma tartaruga fora do casco. Fica com vergonha, não fica? Fica triste a situação. Mas quando eu e você nasce de novo, irmãos, a gente tem que começar a trabalhar para tirar fazer morrer a velha natureza, fazer morrer o homem antigo, para que o novo homem se coloque numa posição e, irmãos, começa a impactar a vida dos outros. Naquele tempo ela teve essa declaração: não, Deus me livre, um novo convertido. Mas, irmãos, graças a Deus que ela não desistiu de mim.
Ela passou pelo processo de um novo convertido, ela passou pelo processo de um homem crescendo espiritualmente, e hoje ela tem um homem de Deus. Mas eu sou um homem de Deus, irmãos, que também é igual a você, ser humano. Que às vezes eu fico nervoso, às vezes eu tenho que controlar a minha carne, às vezes eu tenho que controlar o que eu falo, às vezes, irmãos, eu tenho que me posicionar. Irmãos, isso é normal. O que acontece é que às vezes a gente não coloca em prática o que a gente está ouvindo. E muitas vezes quando a gente tem uma atitude carnal, a gente diz, é o diabo. Não, é o diabo não, é nós mesmos que somos carnais. Porque, irmãos, é muito fácil colocar a culpa no diabo, não é? Eu lembro que uma vez eu fui viajar com um pastor, e o pastor perguntou para mim, você pôs combustível no tanque? Eu falei, tá tudo certo, pastor, tem combustível no tanque. Na Imigrantes a gente parou no meio do caminho, e eu falei para ele, olha como o diabo é sujo, querendo acabar com a minha viagem da praia. Não, irmãos, foi a falta de atenção minha de não colocar combustível lá. Irmãos, às vezes é a falta de atenção nossa de nos alimentar para poder correr e ir mais longe. É falta de atenção nossa, irmãos, não pegar um livro sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre ter uma vida dedicada a Deus. Irmãos, isso aqui é falta de atenção nossa, porque se você está no mesmo lugar há 10 anos, 20 anos, a coisa errada está com você, não está com Deus e nem com seus líderes. O silêncio é porque estão... Porque, irmãos, se eu estivesse estagnado na declaração que a Érica teve, e era uma preocupação dela não ter ali sempre um novo convertido, irmãos, ela estaria frita até hoje. Mas quando eu e você se expõem à verdade, e a verdade, irmãos, ela tem que nos transformar, irmãos, a gente não pode ficar do mesmo jeito. Amém? Deus é bom? E sabe, irmãos, que falando sobre uma família cheia do Espírito Santo, eu sei que se a gente não tomar cuidado, a gente entra nos excessos. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, com famílias que são cheias do Espírito Santo. Homem que é cheio do Espírito Santo, mulher que é cheia do Espírito Santo e filhos que são cheios do Espírito Santo. E quando eu falo dos excessos, irmãos, você tendo uma família cheia do Espírito Santo, é que você pode cair nisso. Às vezes a mulher ela é cheia do Espírito Santo, irmãos, mas dentro de casa ela não tem equilíbrio. Então ela faz a comida e não tem problema fazer a comida assim, ó. O problema, irmãos, com o excesso, a falta, né, de equilíbrio, é que quando ela está fazendo a comida, ela já entra no manto. Aí, irmãos, ela não termina a comida. O marido chega do trabalho, esposa, cadê a comida? Ela não consegui, porque eu entrei no manto na cozinha. Fiquei o tempo todo no espírito, irmãos. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. A gente pode treinar, dominar o nosso espírito. Amém? Então, quando a gente, irmão, tem uma família espiritual, a gente também tem que ter o equilíbrio. O homem sabe também, irmãos, a hora de ficar cheio de Espírito Santo, mas ele sabe se dominar também. Quantas vezes você tem exemplos, ou até você mesmo pode falar, dirigindo um carro no meio da rua, mas você começa a falar em línguas, e daqui a pouco você está chorando, dirigindo. Você está numa moto, pilotando, e você começa a falar em línguas, lembrar de um culto, lembrar de coisas que Deus fez, e de repente você está cheio de Espírito Santo. Você está no trabalho, você está na sua própria casa, lembrando de coisas que Deus fez, ou que Deus vai fazer, e fica cheio de Espírito Santo. Claro que a unção vem, claro, irmãos, que a manifestação da presença tangível de Deus acontece, mas, irmãos, você não vai parar o dia porque aquilo chegou até você. Você vai ficar cheio, e quando o seu marido ou a sua esposa chegar, o que você vai fazer? Põe a mão. Porque se tiver, irmãos, frio, vai cair com a unção que você recebeu enquanto você estava se edificando. Mas, irmãos, precisa do equilíbrio numa família cheia do Espírito Santo. Até porque, irmãos, andar no Espírito ou ser espiritual, irmãos, viver essa dimensão maravilhosa, a gente não está num circo. Não é um circo. E eu e você não somos os palhaços. Porque é uma coisa real, é uma coisa honrosa, é uma coisa respeitosa, é uma coisa séria o mover do Espírito, amém? E quem gosta de receber da unção, ficar tangível, tá lavando louça, ou tá lavando o carro, ou ficar... Irmão, todo mundo gosta disso, mas existe o equilíbrio, amém? Então nós podemos ser famílias cheias do Espírito Santo, equilibradas, amém? E o que eu falei para você, de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, irmãos, tem vezes que eu estou em casa
E na minha casa, quero dar uma dica para você, na minha casa tem uma caixinha que fica na cozinha, com um pendrive cheio de louvor. Irmãos, quando vamos lavar a louça, fazer algo, a gente coloca ali o louvor e de repente, irmãos, você cria um ambiente, uma atmosfera, irmãos, onde Deus pode ministrar o seu coração e até mesmo responder coisas que você perguntou para Ele. O problema muitas vezes, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado de não ficar muito, irmãos, longe, distante da onde Deus se move. E Deus se move no meio dos louvores. Por isso que eu coloquei a Érica colocou lá uma caixinha na cozinha. Eu comprei essa caixinha, ela colocou na cozinha, irmãos, que é onde eu chego. De repente eu estou na rua e eu chego lá, aquela música está no alto, irmãos, e a Érica está lá. E eu chego, ela fala, eu estava chorando aqui porque eu estava louvando o Senhor. Irmãos, é maravilhoso eu chegar em casa e saber que eu tenho uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas é mais maravilhoso ela saber que o homem que está chegando também é um homem cheio do Espírito Santo. Até porque, irmãos, a gente evita muitas crises. E como eu estava falando, se um novo convertido dá trabalho, irmãos, como é que o casamento ou a família consegue se desenvolver, crescer, avançar, receber coisas através da parte de Deus, para que possa motivar a vida de outros? Quero te fazer essa pergunta. Quando você olha para a família do pastor Edson, eles não motivam você a ter uma família igual a deles? Quando você olha para outras famílias, eu posso também colocar a minha aqui, porque graças a Deus hoje eu fico feliz da minha esposa poder falar, olha, meu marido é assim, porque realmente eu sou. Irmãos, a gente olha as famílias e a gente vê, uau, é um padrão. E quantos sabem que você pode se tornar um padrão? Você pode se tornar um exemplo? Irmãos, isso não está longe de você, até porque o conhecimento que chegou para eles, os áudios que chegou para eles, as conexões que chegou para eles, os ambientes que chegaram para eles, as unções que chegaram para eles, está chegando para você. Então você pode se tornar um padrão de família para as pessoas. Irmãos, eu fico feliz porque meus irmãos chegam em mim e falam, olha, eu fico feliz de ver como você está bem, como você tem a sua família, você vive essa vida com Deus. E o melhor, você é um homem de Deus que inspira a nossa família. Irmãos, isso é gratificante demais. Mas lá atrás não, o Ricardo é explosivo, o Ricardo é bocudo, o Ricardo é assim, o Ricardo é assim. Irmãos, o que eu e você era, acabou. Vou repetir, o que eu e você era, acabou. A Bíblia fala de se despir do velho homem e se revestir do novo. E como é que a gente se reveste do novo, irmãos? Tendo atitudes concernentes à nova natureza que a gente tem. Amém? Glória a Deus. Quero ler aqui para você algo que está no livro do Luciano Subirá, O Propósito da Família. Ele diz assim, ó. Muitos casais e famílias cristãs estão vivendo hoje fora daquilo que Deus idealizou. Brigas constantes, desrespeito mútuo e a distância entre o casal são vistos em muitos lares. E além da infelicidade que isto produz em seus corações, ainda há a questão do mau testemunho dado e da vida espiritual que é prejudicada. Penso que este é um assunto que merece nossa atenção, pois o princípio de viver em unidade é algo que não apenas produzirá maior realização emocional no relacionamento, como também liberará sobre o casal, sobre a família, as bênçãos de Deus. Não há nada, meus irmãos, melhor do que você ter um lar em paz, aonde os seus filhos chegam e sabem que você está bem. Às vezes, irmãos, eu tenho algumas coisas que parecem calorosas para o Davi quando eu estou falando com a Érica. Às vezes a gente está discutindo alguma coisa, ela tem uma opinião, eu tenho a outra, isso é normal dentro de um casamento, amém? Numa família. E eu chego e o Davi é defensor. Eu estou falando com a Érica de uma forma mais abrangente, né? mais dura assim, para fazer ela entender algumas coisas, e ela fala do mesmo jeito comigo. E o Davi chega e fala, para de fazer isso com a minha mãe. Tá brigando com a minha mãe. Aí a Érica, filho, você não sabe o que é brigar. Isso não é uma briga. Nós estamos discutindo algumas coisas. Aí ele, bom, você sabe, né, papai, que eu te pego, hein? Aí às vezes a Érica está falando de uma forma mais alta, mais, né, dura comigo. Porque, irmãos, dentro de casa a gente costuma mostrar quem nós somos, né? Na rua todo mundo a gente sabe. Lindo, cheio de Espírito Santo. Mas dentro de casa, os cônjuges sabem quem nós somos. Irmãos, e é incrível.
né? Porque o Davi fala, mamãe, por que você está brigando com o papai? Não é briga, filho, a gente está só discutindo algo. Irmãos, olha que maravilhoso. Quando eu e a Érica estiver discutindo, a gente discute entre nós, deixa ele de fora. Ele vai saber que dentro de um relacionamento, de uma família, tem brigas. Mas, irmãos, coisas que tem que discutir eu e ela, é só eu e ela. Eu não quero colocar o Davi no meio. Amém? E sabe, irmãos, que, como eu estava falando, eles sabem quem nós somos. Cada coisinha, cada jeitinho. E lá fora as pessoas têm outra percepção de nós. Mas, na verdade, irmão, tem que ser tudo igual, dentro e fora de casa. E para você ver como o diabo trabalha na comunicação para ferir esse sistema familiar que Deus idealizou para mim e para você. Deixa eu comentar isso com você. Esses dias eu estava meio nervoso, e é normal. Ireis, mas não pequeis. Eu estava nervoso e eu falei, vou respirar aqui. E eu não queria responder algumas coisas, ela estava falando comigo. E aí o Davi olhou para mim e falou assim, na igreja ele é todo sorridente. Falei, filho, só porque eu não quero responder, porque eu não quero falar. E ele, mamãe, aí ó, mamãe, ó, e isqueirinho ainda, atiçando a Érica. Aí mamãe, ó, o papai na igreja, se ele chega lá na igreja, cumprimenta todo mundo. Aqui não quer nem falar com nós, tô nervoso aí. E aí, irmãos, eu ouvi assim, eu tive a impressão de que eles estavam me chamando de duas caras. Eu grudei no volante, irmãos, meu coração acelerado. O meu olho, irmãos, lacrimejando. Eu olhei para os dois e eu não aceito o que vocês estão falando. Eu não aceito vocês falarem isso de mim, porque eu não sou assim. Olha, pode ser que lá atrás eu era assim, duas caras. Mentiroso. Uma coisa dentro de casa e uma coisa fora, mas agora eu não sou assim. Irmãos, eu estava nervoso. Aí eu fiquei chateado, irmãos, porque ela falou, eles falaram aquilo de mim, mas eu entendi que eles estavam me chamando de duas caras. A gente chegou em casa, irmãos, eu com a minha boca fechada, porque se fosse antes, ia fazer um barraco lá. Eu falei, desçam. Para onde você vai? Eu falei, vou trabalhar. Vim para a igreja, irmãos, aí cheguei aqui. Olha as coisas, Senhor, eu não admito. Duas caras? Me chamou de duas caras, Senhor. Irmãos, e eu tinha um ministério do WhatsApp, que era brigar pelo WhatsApp. Aí eu falei, eu não vou mandar mensagem mais, porque eu não sou mais assim, né? Porque eu lembro, irmãos, que eu brigava tanto, né? E a gente está falando de famílias espirituais aqui, cheio do Espírito Santo, não é? E eu lembro que como eu brigava muito pelo WhatsApp, irmãos, eu lembro de uma fase que eu estava brigando tanto com a Érica pelo WhatsApp, eu fui pro banheiro. Incitado na ira, fui pro banheiro, irmãos, e dedo louco, sabe, dedo louco? Irmãos, eu tô mandando umas coisas pra ela, daqui a pouco eu ouço uma voz assim, e a Érica manda um áudio pra mim, amor, pelo amor de Deus, para de ficar brigando comigo, olha o que você tá falando, eu acabei de ver o diabo rindo no seu ouvido. Profeta. Aí eu fiz. Mas irmãos, pensa que eu mudei depois daquilo? Não, teve muitas outras coisas que eu fiz, carnal. Muitas outras coisas. Mas irmãos, a gente tem um processo e do processo a gente não pode fugir. Só que esse processo precisa mais de você. E aí, irmãos, eu com o WhatsApp aqui, né, andando pela igreja, orando, duas caras, eu não admito. Sentei lá na escada, irmãos. Meu coração, irmão, aguado. Eu mandei mensagem para ela. Eu não gostei do jeito que vocês falaram comigo. Eu não sou assim. Vocês poderiam falar de mim lá atrás, quando não tinha o Davi. Você poderia falar de mim que eu era assim. Mas agora eu não sou assim. Eu só estava nervoso, eu queria ficar quieto. Eu respondi ele de uma maneira que não foi. Tá bom, me perdoa. Mas eu não sou assim. Aí ela, não, irmão, não, amor, eu e o Davi conversamos aqui. E parece que você não entendeu o que a gente estava querendo falar. Não é que você é duas caras. A gente jamais ia chamar você de duas caras. Mas é que parecia que você estava nervoso e não queria sorrir, não queria nem conversar. Mas a gente não falou que você é duas caras. Eu estava com vontade de chorar, mano. Vocês falam que eu sou duas caras. Irmãos, se resolve. Quando você é espiritual, irmão, se resolve.
Quando você se torna, vai amadurecendo, se resolve. Certamente, se fosse antes, irmãos, eu ia fazer o quê? QAP Copom, Pastor Edson, venha resolver uma desinteligência. Porque a gente tem esse hábito, irmãos, e não tem problema nenhum você chamar os seus líderes para te ajudar com um problema familiar. Mas quando eu e você entende que a gente tem tudo para crescer espiritualmente, tanto homem quanto mulher, e a família ser cheia do Espírito Santo, menos problemas a gente leva para os nossos líderes. Posso ouvir um amém de toda a igreja? Porque, irmãos, a gente passa a resolver os nossos próprios problemas. Lembrando, eu não estou dizendo para você que é proibido você nos chamar para apagar incêndio. Mas, irmãos, quando você e eu vamos crescendo, eu e você põe a roupa de bombeiro. Vou repetir, quando eu e você vai crescendo, eu e você põe a roupa de bombeiro agora. É eu e você que apaga o fogo. E se a gente não consegue, irmão, intermediar, mudar, aí sim a gente aciona. Pastor, por favor. Pastor, por favor. E sabe, irmãos, que a gente precisa dessas associações, das pessoas que estão próximas a nós, para nos fazer caminhar até onde a gente tem que chegar. Amém? Então, Luciano Subirari disse isso, irmão, se tiver unidade na família, Deus consegue derramar as suas bênçãos. Amém? E uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos, para ter uma família cheia do Espírito Santo. Como família, nós devemos desenvolver o hábito de cultuar a Deus juntos. Vou falar novamente. Como família, devemos desenvolver o hábito de cultuar a Deus juntos. Isso fortalece a família, pois esse é o contexto da nossa nova vida. Então, irmãos, é bom que o seu filho veja que você tem a igreja, tem o seu culto como responsabilidade suprema. Porque eu e a Érica é assim, gente. Nós vamos num churrasco de um familiar, de um amigo, gente, vocês sabem, 4h30 a gente vai sumir. Vai para onde? Eu vou para a igreja. Irmãos, eles nem brigam mais. Eles sabem que a gente tem um compromisso. E no compromisso a gente não falta. Mas, irmãos, tem um dia que se eu tiver que estar com eles, eu chamo a minha liderança, pastor, tal dia eu tenho uma festa com os familiares, tal dia eu tenho uma festa com os amigos, tal dia eu preciso ir para outra cidade, porque eu vou ministrar fora. Então eu estou pedindo aqui, falando para o Senhor que eu vou ficar fora. Irmãos, responsabilidade. Com a igreja, com a liderança que está sobre a minha vida e com os irmãos. Até porque eu e você tem que entender uma coisa. Tem a seleção aqui dos pastores, irmãos, mas o irmão que está sentado do seu lado te abençoa também. Não pense, irmãos, que quando você falta, você não está perdendo. Perdão. Não pense que quando você falta, você não está... É verdade, não está perdendo. Na verdade, está perdendo sim. Ou... Deixa eu colocar isso aqui melhor. Peraí, vou refazer a pergunta, fazer a colocação. Quando você falta, irmão, no culto, você está perdendo sim, porque está dentro de um culto, está dentro de um lugar como esse, nesse ambiente, muitas coisas acontecem, que não acontecem quando você está assistindo pela live. É diferente ou não é? E naquele dia que você fala assim, hoje eu não vou. Aí quando você começa a assistir o culto, você fala, por que eu não fui? Eu devia ter ido. Irmãos, nesse ambiente... Você tem que entender que quando você falta, a pessoa que está perto de você, ela perde. Por quê? Quando acaba esse culto, tem o culto da comunhão. E você pode abençoar outras pessoas. Então é uma troca, irmãos. Estamos sempre recebendo e dando aqui. Amém? E a gente precisa ter esse hábito de cultuar. E a Bíblia, irmãos, ela dá vazão, ela dá argumentos, ela dá textos para isso. Olha, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Devemos ter o hábito de cultuar em família. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Diz assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos os homens de Judá estavam de pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Lembro de um culto de jovens, irmãos, que eu estava aqui na minha, tranquilo, e o Davi estava do meu lado, tem até esse vídeo no meu Instagram.
E quando eu levantava a mão, o Davi levantava a mão. Quando eu dançava, o Davi dançava. Mas eu percebi vendo esse vídeo que todas as minhas movimentações, ele estava copiando. Tudo que eu fazia, ele estava copiando, ele estava fazendo igual. Então se eu levantava a mão, ele levantava. Se eu dançava, então se eu percebia alguma coisa, ele estava fazendo igual. Irmão, vou dizer isso, vai ser duro, mas vou dizer. A importância que você dá para um culto, de estar no culto, se você, irmãos, der pouca importância, seu filho vai aprender a dar pouca importância para o culto. Se você der muita importância para um culto que você não pode perder, porque cada culto aqui é um culto sobrenatural, aonde Deus está dando direções para nossas vidas. Se você, irmãos, mostrar para o seu filho que é importante, você está nesse lugar, ele vai crescer com a cabeça e o coração, sabendo que ele não pode sair daqui. Que esse é o lugar dele crescer, dele amadurecer, dele se desenvolver, irmão. A pouca importância que você dá para um culto, irmãos, o Davi sabe. Culto de terça, culto de quinta, culto de domingo. Tem que ir para a igreja de novo. É o papai que vai pregar. Ainda que não fosse, filho, mas você tem que estar lá. Ele sabe, irmãos, que de terça-feira, de quinta-feira e de domingo, nós temos que estar na igreja. Ele vai crescer, irmãos, sabendo que essa responsabilidade a gente nunca falhou nela. Josué capítulo 24, versículo 15. Porque, irmãos, olha só. Pelo amor de Deus, não deixa seu filho crescer e lá na frente você cobrar ele de estar numa igreja, se você não dá o exemplo. Não vai cobrar ele lá, irmãos, quando ele estiver grande, falar, você tem que ir para a igreja. Mas você nem ia na semana, você nem ia no domingo. Está me cobrando por quê? Josué 24:15 diz: mas eu e minha casa daremos nossas vidas para adorar e servir a Yahvé. NTLH. Mas outra versão diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Irmãos, eu gosto de sempre estar com o Davi no carro, porque eu coloco um louvor e ele começa a cantar e bater. E, irmãos, ele canta as músicas, ele entende a batida, e eu fico pensando, cara, eu tenho que investir mesmo nele. Porque ele é um homem chamado por Deus, ele tem um dom na vida dele. Eu e você tem filhos que, além de ser herança do Senhor, cada um deles tem um dom. Cada um deles foram chamados pelo Senhor, não foi só eu e você. Quando eu e você não cumpre o que tem que fazer, a gente está impossibilitando nossos filhos de andarem no mesmo lugar e dimensão que nós, irmãos. Então, irmãos, o Davi vai olhar para nós e vai falar: eita, meu pai é cheio do Espírito Santo, a minha mãe é cheia do Espírito Santo. Porque cresce assim, irmãos. Eu lembro que no outro prédio, um dia eu cheguei em casa, todos os bonecos dele estavam no chão, e ele disse: papai, veja, o mover do Espírito. Aí eu falei: o que mostra aí? Ele fez assim, ó, receba. Todos os bonecos no chão. Eu falei: eita, filho, isso é do poder mesmo, né? Mas, irmãos, imagina como, irmãos, isso se fortalece dentro dos nossos filhos, cresce dentro dos nossos filhos. Saber, irmãos, que não é lá fora que a gente vai avançar, é lá fora que a gente vai crescer, progredir, aumentar, multiplicar, irmão, prosperar, amadurecer. Não é aqui dentro, porque aqui você aprende o que tem que fazer e na sua casa você põe em prática. Porque, irmãos, isso é verdade. Em casa a gente põe em prática, porque o que você faz em casa, você vai fazer na rua. Porque é assim que tem que viver a vida. Uma coisa em casa, uma coisa na rua. Amém? E sabe, irmãos, que quando eu era carnal, e a gente, nossa, eu sou espiritual,
Mas a gente sabe que a gente está tendo atitude carnal. E eu lembro, irmãos, que quando eu era carnal, e a Érica queria, irmãos, eu estava brigando com ela, eu estava errado, mas tinha uma coisa que a Érica fazia que eu ficava mais indignado e mais carnal ainda. Eu errado, ela fazia assim: vá lá, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Aquilo, irmãos, era como se ela estivesse me afrontando, e ela estava me afrontando. Aí um dia eu falei para ela: quando eu brigo com você, quando você briga comigo, eu não fico atacando você desse jeito. Eu não fico, falando: mulher de Deus, ungida, para com isso, isso é feio. Você vai ver quando eu começar a te atacar desse jeito. Porque, irmãos, querendo ou não, a gente já está na carne, né? Quando a gente ouvia isso, lá nos tempos antigos, estava só o sangue. Quem já ouviu isso, os mais antigos? O irmão tá só o sangue, era o que eu vivia naquele tempo. E a Érica falava: vai lá o pregador ungido. Sabe aquele olhar, irmão, sabe aquele olhar que quando você quer atacar o outro, você consegue? Tipo, Eu falava: pelo amor de Deus, sério, você tá me zoando. Mas, irmãos, a gente vai passando pelos processos, a gente vai crescendo. E deixa eu te dar uma dica aqui. Existe um homem espiritual, uma mulher espiritual, existe a família espiritual, a família cheia do Espírito Santo. A mulher e o homem, irmãos, eles têm relação, eles têm intimidade individuais com Deus. Então quero dar uma dica para você, marido, e para você, esposa. Marido, se você não ver a sua esposa orando, não cobre ela. Se você não ver a sua esposa jejuando, não cobre ela. Se você não vê ela lendo, não cobre ela. E eu estou falando, irmãos, dos excessos. Porque às vezes a gente não vê orando, mas a gente nem sabe como elas estão fazendo. A Érica não me cobra: amor, você não está lendo. Amor, você não está fazendo isso. Amor, você não está fazendo. Mas, irmãos, existem os alertas. Exemplo, eu sou uma pessoa que se eu sentar ali na frente da televisão, eu vou cair aonde, irmãos? As pessoas me conhecem aqui. Eu vou ver o quê? E quando eu estou vendo lá, irmão, aí a Érica chega e me fala: amor, você está assistindo demais, né? Quando ela está em alguma série, irmãos, e série é viciante, não é? Então eu falo para ela: amor, eu acho que você está exagerando aí. Porque, posso contar essa, amor? Eu estava assistindo com ela, irmãos, e eu sou daquele sono que deitou no sofá, dorme. E ela assistindo a série, e eu falei: amor, não estou aguentando mais, vou dormir. Fui pro quarto. Irmão, dormi. Deus se revelou à noite. Acordei 4:30 da manhã. A luz da televisão no corredor da sala, assim, né? Aí eu, oxi. Quando eu olhei, a adolescente dormindo no sofá. Eu não vou acordar. Aí depois eu voltei pro quarto, né? Voltei a dormir. Aí ela acordou, eu falei: onde você tá virando a noite no sofá agora, assistindo série? Ela, tava tão boa. Mas aí, irmãos, como a gente é espiritual, como a gente tá maduro, como a gente não quer brigar, a gente não é carnal, a gente fala: amor, acho que a gente tá excedendo demais aí, a gente tá se dedicando muito a isso. Irmão, a gente é inteligente. Amém? A gente é homem e mulher espiritual e sabe dosar as coisas. Não tem problema nenhum ler, assistir. Não tem problema nenhum, mas se tá te dominando... E deixa eu te falar algo. Irmãos, tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas, irmão, se tem coisa que está nos dominando, a gente tem que parar. Tem que dosar. Falei para Eric esses dias, falei até com o pastor. A gente passa tanto tempo no Instagram, tanto tempo no TikTok, se a gente pegar as métricas de quanto tempo a gente fica, irmãos, daria para ler 3, 4 livros de 100 páginas. Se a gente, irmãos, contasse a métrica de quanto tempo a gente fica ali, quantos, irmãos, capítulos da Bíblia a gente leria, se a gente não ficasse tanto tempo ali. Irmãos, é notável ver como o dedinho não para. E não para, irmãos. Se você vai ver que ele não para, você deita e ele não para. Você senta e ele não para. Você deita e ele não para. Que tal a gente usar, irmão, a nossa língua para falar em outras línguas? E os nossos olhos para ler livros bons que vão nos encher. Não tem problema nenhum você fazer algumas coisas. Mas, irmão, se está te dominando, você tem que se dosar para ter uma família cheia do Espírito Santo. Neemias capítulo 12,
Versículo 43. Neemias. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Deus os havia enchido de alegria. Quem foi cheio da alegria de Deus aqui, irmão? Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Há, irmãos, uma comunhão com Deus em família, nós em família, com a nossa família e como igreja, que essa alegria, irmãos, há de transbordar, que os outros povos, as pessoas de fora, há de ouvir a nossa alegria. Deixa eu dizer algo para você. Tem um casal, amigo nosso, que quando a gente fazia culto no lar, eu e a Érica, eles, irmãos, sabiam que na semana, 8 horas da noite, nós íamos fazer culto no lar. Eles moravam na casa do lado. Então, quando a gente começava o culto no lar, era ele, a esposa e o menino. Irmãos, eles sentavam na cama, na beira da cama, na janela, para ouvir o culto no lar. E eles diziam: por que esse povo é tão alegre? Por que esse povo é tão feliz? O que eles têm diferente? Aquilo foi conectando eles, irmãos, até que um dia eles subiram a escada, porque era 5 casas no quintal, e disseram: a gente pode participar do culto porque a gente tem ouvido. Irmãos, a sua vida de alegria no Senhor, de transformação, pode chegar ao ouvido das pessoas. Porque você, irmãos, não é triste, não é infeliz, você é alegre. E sabe, irmãos, que às vezes você ser muito alegre, você incomoda até crente. Eu lembro que trabalhando uma vez no mercado, eu todo feliz, a Vivi ia lá fazer compras, né, para a igreja, e ela ouvia minha voz lá do outro corredor. Olha, o Ricardo tá lá no corredor gritando. E eu: ô glória! E o gerente falava: ô Unilever, menos. Ô glória a Deus! Irmão gritava nos corredores. Aí um dia um irmão passou assim: não sei por que é tão alegre. Eu falei: você não é crente não? Não, porque você é muito alegre, ao extremo de alegria. Eu falei: irmão, tem alguma coisa errada com você, porque a alegria foi colocada dentro de mim, irmão. Eu e você, no meio das circunstâncias, deixa eu dizer, há alegria no nosso espírito humano. Há alegria, irmãos, que diante de uma tempestade, diante de algo, as pessoas vão ver, irmãos, a nossa vida cheia do Espírito Santo, a nossa alegria de congregar, de estar numa igreja, de estar reunido com esse povo, até porque isso aqui é a sua família. E dentro dessa família, irmãos, estão todos crescendo, não tem ninguém perfeito aqui, mas existe uma diferença: eles estão vindo, sentando aqui diariamente, porque eles querem ser aperfeiçoados. Então a gente cresce, então a gente pode se tornar uma família padrão, amém? Não vou me demorar muito aqui não, deixa eu pular aqui. Jerry White disse assim: se a nossa vida com Deus é real, ela tem que abençoar, edificar e mover as coisas em nosso lar. Se ela não for aparente, vista no lar, será mesmo que ela é real? Se o Espírito Santo me controlar, os resultados serão visíveis no meu lar. Vou repetir. Se nossa vida com Deus é real, e ela tem que abençoar, edificar e mover as coisas em nosso lar, e se ela só não for aparente, irmãos, essa vida, essa comunhão com Deus que a gente tanto diz que tem, se ela não for aparente para os nossos irmãos, será que ela é real? Porque essa dúvida sobe no coração das pessoas. Quantos sabem? Quando você se converte, irmãos, aí você fumava, você bebia, você falava palavrão, você mentia, aí você se converte. Irmãos, ninguém muda de um dia para o outro, mas é um processo. Que você se esforça, que você, irmão, se posiciona, que você vai para cima, que você diz não. Alguém te oferece? Não. Não, mas só um pouquinho, não. Se possível falar: arreda de mim, Satanás.
Porque, irmãos, às vezes as pessoas vão, irmãos, vir para cima de você para fazer você voltar ao que você era antes. E você, não quero, obrigado, não quero, não aceito, estou bem, sou de Jesus agora. Eu sou de Jesus. Irmão, era isso que eu fazia. Eu me converti, irmãos, eu sumi 1 ano. 1 ano fiquei longe. Mudei chip de celular, saí do Orkut, que era o tempo daquele Orkut. Irmãos, eu mudei, saí 1 ano. Quando eu apareci, o pessoal falou: nossa, você está diferente, Ricardo. Eu falei: eu precisei desse tempo. Precisei de 1 ano para me fortalecer, criar raízes, saber quem eu sou em Deus. Agora eu posso vir aqui e eu posso influenciar você, motivar você a ter o que eu tenho. Porque a gente tem que ser inteligente. Se a gente não motiva, se a gente não inspira, se a gente não influencia, a gente cai nisso. A gente passa a ser motivado, inspirado, a gente passa a ser influenciado pelas pessoas, irmãos. E não pode ser só irmão, tem que ser aparente para as pessoas que a gente está sendo mudado, não é? Transformado. Os nossos familiares têm que olhar para nós e falar: mudou mesmo, não é mais o mesmo. É diferente. Não mente mais. Não bebe mais. Não fuma mais, irmãos. Vamos lá. Isso, irmãos, faz bem para nós. Faz bem para nós. Você vai perceber que eu vou cada dia mais estar com camisas mais largas, porque o meu corpo está crescendo. Eis aqui um testemunho de um ex-gordinho. Brincadeira, irmão. Mas o que a gente tem que olhar para as pessoas, irmãos, e falar: eu não sou mais assim. Eu não falo mais desse jeito. Eu não penso mais desse jeito. Eu não ajo mais desse jeito. Eu sou uma nova pessoa. Porque as pessoas, irmãos, estavam falando isso com os adolescentes domingo passado. A primeira coisa que as pessoas fazem com o dedo apontado para nós é dizer: mas você não é crente? Mas quando a gente está aceitando o que eles estão dando para nós, eles não falam isso. Ah, bebe aí só um pouquinho. Não, eles não estão falando isso. Mas quando você bebe, ele fala: ah, mas você não é crente. Mas na hora de estar oferecendo, não fala. Mas quando bebe, ou quando fuma, ou quando faz o que fazia antes, eles falam: ah, eu sabia. Estava enterrado com uma parte do corpo para fora. Morto vivo. Não, irmãos, a gente morreu para a velha vida. E se a carne se levantar, irmãos, a gente tem domínio próprio, controle. Amém? Irmãos, é verdade, a carne atrapalha muita coisa, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Temos aí 5 minutos. Irmãos, se nós queremos famílias cheias do Espírito Santo, eu e você, com as ferramentas que a gente tem hoje, com acesso a livros, a áudios, a YouTube, até mesmo indicações, que olha, o seu pastor, ele indica muita coisa, não é? Quem aqui recebe do pastor Edson ministrações ungidas? Olha, leia isso, olha, veja isso, olha, eu queria que vocês se expusessem a isso. Irmãos, a gente tem bastante, não é? Então, ferramentas a gente tem. A gente só não pode dar mais desculpa. A gente tem todo o arsenal, irmãos, a gente só não pode mais dar desculpa. Porque se a gente quer ter uma família cheia do Espírito Santo, a desculpa tem que estar fora do nosso caminho de crescimento. Amém? Mas se eu estava pensando, eu até falei com a Erika essa semana. Irmãos, a gente está aqui no mês da família, onde a gente está sendo ministrado e ministrando vocês para crescer. E irmãos, como eu disse no início, eu não estava assim quando eu estava no começo. Fui lapidado, tenho sido lapidado e estou crescendo, irmãos. Eu não aprendi tudo não. Vou aprendendo no decorrer dos dias, amadurecendo. Mas estava falando com a Erika, tem pessoas, irmão, que dificultam o crescimento delas próprias. Tem pessoas que dificultam o bom andamento do lar. Que dificultam, irmãos, o bom relacionamento com o cônjuge, com os filhos. E deixa eu dizer algo para vocês, isso é alarmante, irmãos. Mas quando você dificulta de não resolver algo dentro de casa, você está colocando força também. Pode ser que você pense, não, deixa assim, tá bom do jeito que tá, a gente leva a vida desse jeito. Não, uma família cheia do Espírito Santo não vive desse jeito. Porque, irmão, se você, não, eu não quero, não dou o braço a torcer, não vou, isso é orgulho. E para você andar nesse lugar, irmãos, de orgulho, você põe força.
Por quê? Você não dá o braço a torcer. Não, eu não vou resolver, não quero resolver. Irmãos, aí a gente toma todo tipo de atitude nas emoções, mas a gente não resolve. Por que não põe a mesma força que usa para ficar orgulhoso, para resolver logo o negócio e ter uma família cheia do Espírito Santo? Está nas nossas mãos, irmãos, ser uma família cheia do Espírito Santo. De você olhar, como eu estava falando aqui no início, olhar a família do pastor Edson e falar: uau, o pastor Edson é um homem da oração em línguas, a Viviane é uma intercessora nata, ela ajoelha aqui para orar, ela vai para o Japão, para Canadá, para Inglaterra, tudo no Espírito. Sarinha ungida, Guga ungido. Irmãos, é bom ter famílias assim. A gente olha para a família do Eliezer Rodrigues, a gente fala: nossa, a Emily, né? Nossa, o Gabriel, nossa, que família abençoada. A gente olha para dentro de nós e fala: nossa, eu quero ter uma família assim. Está na sua mão, está na minha mão. Porque, irmãos, eles estão no Ministério Verbo da Vida lá, e a gente está no Ministério Verbo da Vida aqui. É as mesmas coisas, é os mesmos livros, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, e há uma unção de mudança nesse lugar. Está disponível, irmão. E olha, deixa eu dizer algo. Quando eu e você recebe isso, uau, eu tenho uma oportunidade de crescer e ter uma família cheia de Espírito Santo. Eu vou tomar café com esse fulano. Irmãos, e eu criei uma estratégia. Quando eu quero ir na casa de alguém, eu encosto na frente. E eu mando um versículo. Eu digo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a tua casa, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. Oh, glória! Eu fiz isso uma vez na casa do pastor Roberto. Mandei mensagem: ei, estou no seu portão. Eis que te digo, labareda. Eis que estou à porta e bato. Aí ele abriu. Só teve um contratempo, né? Que o cachorro dele roubou minha carteira, mas tá tudo bem. Esse cachorro subi aqui, né? Ele sabia que eu estava aqui querendo comer nessa casa. Amém, queridos? Vou falar aqui o último versículo para a gente finalizar. Para ter uma família cheia do Espírito Santo, irmãos, a gente tem que ter um texto base, constante e diário para a nossa vida. Quem sabe responder? É uma prática diária. Os nove frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que é misericordioso, bondoso, íntegro, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor no grego é ágape ou agapai, é um amor incondicional. E esse ato de amor não está sujeito a condições ou restrições. Você ama e pronto, não esperando nada em troca. Você ama e pronto. É um amor ágape que foi derramado no seu coração. Amém? Tem a alegria, que no grego é chara. Essa alegria não se limita a momentos passageiros ou situações favoráveis. Ela pode ser manifesta em qualquer ocasião. Ela não é dependente das circunstâncias externas. Ela é fruto da fé e confiança em Deus. Ela é a manifestação tangível da presença do Espírito Santo na vida do crente. Paz, que no grego é iaranai. E essa paz é a ausência de perturbação, agitação, violência ou guerra, bem-estar e vida plena. Em hebraico essa palavra é shalom. É muito mais que ausência de conflito ou violência. É um estado de bem-estar físico, mental e espiritual. É harmonia, integridade, prosperidade e equilíbrio. Tudo tendo e nada faltando, nada quebrado, nada destruído. Longanimidade, que no grego é macrotúmia, que significa resistência, constância, firmeza, perseverança. Alguém que demora a se irritar e que tem longa paciência, longa tolerância.
Benignidade, que no grego é cherostotes, que significa estar relacionado ao caráter do indivíduo, alguém dotado das características boas. Ele age de forma bondosa, ele tem o coração voltado em fazer o bem, ele é compassivo, ele não guarda rancor, é generoso e pensa somente no bem dos outros. Bondade, que no grego é agatossonai, é alguém com retidão de coração e tem uma alma nobre, é naturalmente inclinado em fazer o bem, é gentil, é amoroso. Este é alguém de bom caráter, que reflete o caráter de Deus em suas atitudes. Fidelidade, que no grego é pistes, alguém fiel, íntegro, de caráter, leal, alguém em quem se pode confiar. Mansidão, capacidade de controlar a ira, o orgulho, a carne, demonstrando paciência, tolerância, compaixão. Ele é dócil, ele é calmo e ele é sossegado. Domínio próprio, e o louvor pode subir. Domínio próprio, autocontrole, é a capacidade de controlar seus próprios impulsos, emoções, ações, ter ações que correspondem à verdade e agem corretamente sem alvoroço. Isso é domínio próprio. Irmãos, quer ter uma família cheia do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Porque, irmãos, essas práticas não é o Espírito Santo fazendo, é eu e você fazendo. Essas práticas, esse exercício, é eu e você colocando em prática, não é o Espírito Santo. Diga amém por isso. Então, Salmo 127, versículo 1 diz assim, irmãos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que esse versículo está dizendo, irmãos? Que a gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus na nossa vida diária. E irmãos, tem o programa da Joyce Meyer, que é a vida diária. Eu tenho ele no meu celular e eu escuto todo dia. Lidando com o desânimo, lidando com o nervosismo, lidando com o caráter ruim, lidando com não sei o quê. Irmãos, todo dia eu me exponho a essas coisas. E a mudança, irmãos, ela é para todo mundo, não é só para um, não é só para o outro. Ela é para quem se expõe e quem pratica, amém? Vou fechar com esse salmo aqui, ó, Salmo 127. Na verdade é o mesmo texto, mas numa linguagem internacional. Diz: se a graça de Deus não ajudar os construtores, eles trabalharão em vão para construir uma casa. Irmãos, nós precisamos da graça de Deus. E deixa eu dizer para você, é a graça, irmãos, que vai fazer a gente crescer e avançar. Quantos sabem que em Tito, capítulo 2, a Bíblia diz que a graça nos educa? Quantos sabem que a graça nos educa? A graça não é só favor imerecido. A graça nos educa, ela nos corrige. Eu quero ler esse texto aqui para você. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa. A graça nos educa. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Fica de pé. Irmãos, a sua família cheia do Espírito Santo vai precisar inteiramente das práticas das suas boas obras. E principalmente do exercício, irmão, de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque às vezes as pessoas falam: eu não tenho paciência. Tem, está dentro de você. Eu não tenho bondade. Tem, está dentro de você. Eu não tenho amor. Tem, está dentro de você. Se a gente olhar para dentro, a gente vai perceber que a gente tem muitas ferramentas. Irmãos, eu não vou fazer nada além
daquilo que eu estou percebendo aqui. Mas nós vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Não tem essa compreensão. Se você está com uma dificuldade de praticar algo, se você passar a orar em outras línguas, você vai ver que essa prática de orar em outras línguas, ela vai trazer para você maturidade, facilidade, compreensão e até, irmãos, meios, caminhos para você praticar aquilo que você está com dificuldade, e não vai ser difícil mais. Porque você está construindo uma edificação que vai promover a arte das boas práticas. Você pode remambrar, secamambrade, rique chorobo choroboboma, recamambrande coça ramandai, rique bremembremembrese, ri chorobocom bromondroco, remabra mabra 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 mabra, cheira mamamamamais. Pastor, rechorobabababa. Oh! Shomabababacia, nabababacia. Obrigado. Quem vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Vamos dizer isso mais uma vez, ao que está. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive